Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade ao nosso segundo episódio da nossa série de devocionais sobre o fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre uma profundidade teológica com clareza na aplicação para o dia a dia desses frutos. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, mas não quer dizer que a gente vai ficar presos nesse contexto, nesse versículo. Nós vamos trazer a ilustração dele e vamos bater ponto por ponto do que cada fruto do Espírito ele pode ser exercitado em nossas vidas, né? Então, o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ele descreve o fruto do Espírito que representa as características que desenvolvem na vida de quem é guiado por Deus. Eu digo que seria como se fossem as virtudes de Deus para a nossa vida aqui nesse mundão de meu Deus. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ontem falamos do fundamento do fruto do Espírito, que é o quê? O amor. O amor é a base de tudo. Tudo começa no amor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente exercita, tudo que a gente vive, tem que ser em amor, tem que ser programado em amor, tem que ser vivido em amor. E hoje, no nosso segundo dia, nós vamos falar sobre a alegria. Amor e logo em seguida vem alegria, porque parece que vem uma sequência, né? Quem tem amor é uma pessoa que vive alegre. Parece que um complementa o outro. Mas ao longo da semana nós temos muita coisa para aprender aí. Hoje nós vamos abordar sobre a alegria bíblica, que se diferencia do sentido de felicidade, o passageiro, por ser uma âncora espiritual baseada na presença de Deus e na obediência à sua palavra. Veremos que a alegria é uma força, um mandamento e o resultado natural de estar conectado a quem? A videira verdadeira, Cristo Jesus. Aqueles que estão conectados a Jesus são pessoas muito alegres, muito animadas. Eu posso dizer por mim. Onde eu tô, tem alegria, tem felicidade, tem riso solto, tem muita alegria. Eu, particularmente, é a parte para mim que não pode faltar o bom humor, a gargalhada. Não posso ver ninguém triste do meu lado, que eu já fico logo pentelhando, perturbando a pessoa, para a pessoa já começar a sorrir do meu lado. Então, eu posso dizer que eu vivo uma alegria constante. Tenho meus altos e baixos, como todos temos. Hoje, para mim, é um dia muito complicado, muito pesado. Hoje está fazendo 10 anos do falecimento da minha mãe. E eu sempre trago ela aqui como exemplo, né, de uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, uma mulher que trouxe muitos valores para mim e para minhas irmãs. E como sobreviver e ter alegria nesses momentos de tristeza extrema. Já chorei, já tive o meu baixo, vai ter momento que eu vou estar feliz demais, vai ter momento que eu vou estar mesmo entristecida, mas eu entendo que por estar no Senhor, eu sou uma pessoa alegre, animada e divertida. Tenho os meus rompantes, tenho os meus momentos de tristeza, sim, tenho, mas em 99,999999999% da minha vida eu sou uma pessoa alegre, animada. Eu trago alegria. Aonde eu chego, eu trago alegria. Tem uma pessoa que fique triste do meu lado. Pode ser que sim, mas 90% meu marido fala, cara, tu é muito engraçada. Tu é muito engraçada. Tanto que ele casou comigo, né? Se não fosse, não tem nada de artifício de bom, mas a alegria e o ânimo, eu tô ali para dar alegria e ânimo para todo mundo. Mas
Vamos começar falando do principal, né? A alegria, ela é o combustível da nossa alma. É o que faz com que a nossa alma se levante todos os dias para fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que provém para o Senhor. É o meu motivo de oração todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu começo o meu dia orando ao Senhor. Já oro, Senhor, tome meu dia nas tuas mãos, que eu não faça aquilo que seja para mim, mas que seja para o Senhor. A minha vida, ela tem que ser para o Senhor, não para mim mesmo, não para mim mesmo, mas para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor deseja. E Ele cuida. E eu falo para Ele mesmo, eu não quero a glória para mim, eu quero a glória para o Senhor. Que não seja eu vista, mas que seja o Senhor. Porque quando uma pessoa é alegre, todas as outras pessoas em volta, elas vão ver um diferencial em você. Uma das colegas de trabalho veio me perguntar, por que você é tão animada assim? Porque você é tão alegre, você traz ânimo para todo mundo. Eu falei para ela, minha alegria é Jesus Cristo. E de fato eu vivo Jesus 24 horas da minha vida, 25 horas. Ou igual o Itaú, 30 horas. Eu vivo Jesus Cristo diariamente. E é Ele que me mantém de pé. Para hoje eu estar aqui gravando esse devocional com o coração batido, doendo, mas é Ele que me mantém de pé. É por causa dEle, é por Ele, não por minha causa, porque eu não tenho força nenhuma de mim mesmo. Eu já teria desistido, lá atrás, não teria nem chegado até aqui. Já teria desistido lá atrás. Mas é Ele que me mantém de pé. Ele que me mantém forte. Ele que me mantém animada todos os dias. Para eu levantar e vir aqui, todos os dias. Fazer o devocional, levantar para trabalhar, levantar para ver o dia. É através de Cristo Jesus. Se eu falar que não, eu estarei mentindo. Mas eu preciso ser verdadeiro. Vamos lá, começar com nossos versículos chaves? Nós vamos começar com Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. A alegria do discipulado. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria, a alegria de quem? De Cristo Jesus, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, quem tem a Cristo Jesus é alegre por natureza. Já vive em alegria. Vamos ter altos e baixos, como eu disse. Eu não tô 100% feliz e também não tô 100% triste. Eu tô assim, a todo momento. Todos nós somos assim, estamos em altos e baixos. Mas nos momentos que eu tô embaixo, eu tenho Jesus para me puxar pro alto de novo. Entende a diferença? Porque quando eu tô aqui e tô com Jesus. Mas quando eu tô lá embaixo, que eu não tô nem aí para mim, Jesus vai lá e me puxa. E ele fala, vem cá, sobe. Sobe agora. Parece até minha mãe. Sobe agora. Passa na minha frente. Acho que Jesus deve olhar para mim e falar assim, passa na minha frente agora. Vai ficar aí triste por causa de quê, garota? Levanta. Levanta e anda. Doida. Jesus, ele é mestre em nos retirar do fundo do poço. Ele me retirou, me resgatou diversas vezes. Já tive diversas vezes no fundo do poço, só assim, só com o olhinho pra fora, assim, toda submersa, só com o nariz e o olho, assim, E ele foi lá, me retirou, me limpou, me lavou, cuidou de tudo para que eu hoje estivesse aqui, dando esse testemunho aqui na rede. Para mim e para vocês também, para eu sempre me lembrar da onde Jesus Cristo me tirou. Então ele usa o fundo do poço não para te deixar lá dentro, mas para te retirar e te mostrar, da onde eu te tirei. Tu quer voltar para lá? Não, então permanece comigo bonitinha, tá, queridão? E é isso. Jesus profere essas palavras logo após a parábola da videira e os ramos. A alegria de Jesus provém da sua obediência perfeita ao Pai. Ou seja, Jesus, por ser obediente a Deus, ele é feliz. Ele é alegre. Logo, nós, sendo obedientes a Cristo Jesus, também seremos felizes e também seremos alegres. Olha a chave aí, Liga aí o motor. Ele não promete uma alegria baseada em circunstâncias externas, mas uma participação na sua própria alegria divina.
O termo completa sugere um cálice que transborda, indicando a plenitude espiritual, ou seja, quando somos obedientes às escrituras sagradas, às ordenanças de Jesus, nossa alegria e nossa felicidade, ela é transbordante. Ela é tão transbordante que as outras pessoas vão ver e vão querer saber assim, que felicidade é essa aí? Eu também quero. Eu quero estar nesse bolo aí. Então, quando a gente é feliz de fato, quando a gente é obediente, a gente se torna feliz. E Jesus cuida de nós. E é isso. O resumo básico do capítulo 15. Jesus ensina sobre a necessidade de permanecer nele para dar fruto. Ele define a relação com os discípulos não mais como servos, mas como amigos. Somos amigos de Jesus. E adverte que o mundo os odiaria, assim como odiou a ele, Cristo Jesus. Mas que o Consolador, o Espírito Santo, viria para dar testemunho. Viria para nos consolar, nos ajudar, nos direcionar e dar o bom testemunho. Aqueles que entregam a sua vida e se conectam à videira, que permanecem conectados à videira, a Cristo Jesus, vão dar frutos. E esses frutos vão ser vistos. E mais pessoas vão querer estar dando frutos também. É muito bom, gente, ser de Jesus. Eu falo para vocês porque, para mim, foi um divisor de águas muito grande. Estar com Jesus e ser de Jesus. Ele trouxe para minha vida um novo ar, uma nova atmosfera, uma nova luz para minha vida. E é totalmente diferente. Aplicação. A verdadeira alegria não é um objetivo a ser alcançado, mas um subproduto de permanecer em Cristo. Se você se sente vazio, verifique sua conexão com a videira. A alegria completa vem de ouvir e praticar as palavras de Jesus. Quando ouvimos e praticamos as ordenanças de Cristo através das Sagradas Escrituras, quando aprendemos que devemos colocar em prática e devemos viver, obedecer, sermos obedientes, nós vamos nos conectar à videira, que é Ele. E a nossa alegria será completa. Como eu disse no início, vivemos altos e baixos, mas nos momentos que a gente está embaixo, Jesus nos pega pela mão e nos faz subir novamente. E esse é o diferencial de quem está ligado à videira. Não quer dizer que nós vamos viver uma plenitude de nunca ter problemas, nunca ter lutas. Ontem, né? Falei até com meu esposo hoje de manhã. Ontem a gente assistiu 2 episódios da 2ª temporada de A Casa de Davi. E eu fiquei muito reflexiva nesses 2 episódios, aos quais o povo lá com Davi estavam lutando contra os filisteus. E quando eles estavam lutando, Samuel estava lá orando para que o povo permanecesse de pé e conseguisse lutar. A luta, a gente não tem como fugir. A luta, as batalhas, os desertos, a gente não tem como fugir. A gente tem que enfrentar. E quando a gente enfrenta, se torna algo totalmente diferente. Por quê? Nós vamos ter arranhões, nós vamos ter lesões, podemos voltar sem um olho, podemos voltar sem uma perna, podemos voltar com o nariz cortado, podemos voltar só com o peito cortado. As lutas, elas servem para nos amadurecer, ou seja, para enfrentarmos, vivermos e prosseguirmos para o alvo. Qual é o alvo? A nossa salvação. Então, aqueles que experimentam uma vida com Deus, com Cristo Jesus, a gente vai ter sim lutas, mas a nossa diferença é a permanência da nossa fé, que é aquilo, o povo ele permaneceu ali firme, dizendo: Deus está do nosso lado, Deus está do nosso lado, e continuaram batalhando, não recuaram. Deus está do nosso lado e continuaram batalhando. E qual foi o resultado? Voltaram para casa vitoriosos.
Logo, nós também. Então, não se preocupe com as lutas que você está passando, não se preocupe com as dificuldades que você está enfrentando, não se preocupe com as provas e as provações que você está passando. Bons soldados são feitos em guerra e não são feitos dentro do palácio. Leve isso para a sua vida. Então, a nossa prova da nossa felicidade, da nossa alegria, é a nossa permanência em Cristo Jesus. É a nossa permanência da nossa fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando estamos ligados e unidos a Jesus, a nossa alegria ela vai ser completa. Por mais que passemos por dificuldades, por mais que passemos por lutas, por mais que passemos por qualquer tipo de diversidade, nossa fé continua inabalável em Cristo Jesus. É muito bom essa série. Se você quiser, assista, porque olha, tá muito boa. Então ontem eu fiquei muito reflexiva referente a esse contexto, né, que me chamou muito a atenção, porque muitas das vezes qualquer coisinha a gente quer desistir, a gente quer sair da fé. Qualquer coisinha. Ah, porque Jesus me olhou torto. Ah, porque o irmãozinho não quer falar comigo. Ah, porque a irmãzinha tá assim, assim, assado. Cristo Jesus entra onde? A sua conexão à videira entra onde? Você acha que Satanás brinca de ser Satanás? Ele não brinca de ser Satanás, não. Ele quer te tirar ali do caminho a qualquer custo. A qualquer custo ele quer tirar você do caminho, ele quer te desviar. Ele quer que você saia do caminho. Logo, ele vai utilizar de artifícios e artimanhas de qualquer jeito, de qualquer situação, para poder te desviar. Seja com um irmãozinho que te olha um pouquinho diferente, seja com um irmãozinho que tem uma palavrinha meio torta, que não sabe lidar com o ser humano, que é uma pessoa que ainda está ainda em processo de construção, de manutenção, assim como eu e você, todos nós estamos. Não é porque a gente tem uma evoluçãozinha um pouquinho só melhor que a gente é melhor do que o outro, de forma nenhuma. Todos nós temos os nossos percalços, todos nós temos as nossas lutas, todos nós estamos em processo de manutenção. Ninguém nasceu pronto. Todos nós precisamos do processo. E é isso. A palavra xará, alegria, no contexto, está ligada à permanência à videira. Não é a felicidade circunstancial, depende de alguma coisa ou da sorte, mas uma alegria espiritual que subsiste, mesmo em tempos de prova ou provação. Mesmo estando em provações, a nossa alegria, a nossa força, ela não é daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, daquilo que eu posso ter, de pessoas, de circunstâncias, de forma nenhuma. Nossa alegria, nossa força vem única e exclusivamente do Senhor. E é isso. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegria como mandamento. Aqui é o próprio apóstolo Paulo dizendo para nós, né? O contexto de Filipenses 4:4 eu sempre uso, não só o contexto de Filipenses 4:4, mas o o contexto de Filipenses 4, que para mim é um manual da sobrevivência da mente. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo escreve isso dentro de uma prisão. Olha a circunstância. O uso do imperativo chairete indica que a alegria cristã é uma decisão da vontade, não uma resposta emocional ao ambiente. A expressão no Senhor é a chave. A fonte da alegria é a posição do crente em Cristo, algo que as correntes ou as crises não podem tocar. Teve um momento da minha vida que eu estava passando por uma luta muito grande, muito grande. E o meu marido dizia assim para mim: cara, a gente está passando por um monte de tribulação, por um monte de provação.
E você tá aí calma, louvando a Deus e agradecendo a Ele por cada milagre recebido na sua vida, por você estar, inclusive, passando por essa luta. Não é fácil chegar nesse nível de fé, mas é necessário. Eu já tinha passado por tantas outras provações, por tantos outros problemas, que aquele problema ali, para mim, era fichinha. Era muito pequeno. E olha que era um problemão. Era um problemão, mas um problemão mesmo. E ele falava, cara, eu não consigo entender, me dá vontade às vezes de te esganar, porque eu não consigo, eu tô aqui em desespero, e você aí cantando, louvando a Deus, dormindo feito uma criança. Mas eu entendi que a circunstância que eu estava vivendo não era o total, que Deus ainda tinha maravilhas para minha vida. Deus ainda tinha coisas maravilhosas. E eu me agarrei nessa esperança. Então, no dia de hoje, eu vou falar para você. Essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não é o que você vai receber lá na frente. O que você vai receber é muito maior do que você possa imaginar. Mantenha-se firme, alegre, feliz, contente, louvando a Deus, agradecendo, mesmo com a corda no seu pescoço. Mantenha-se firme, porque o Senhor tem propósitos na sua vida. E você é um propósito da vida dele. Você é um projeto. Ele não te escolheu à toa. Ele te escolheu porque você vai fazer grandes obras, seguidos da vontade dele. Então, no dia de hoje, não se deixe abater pelas circunstâncias, pelo que está à sua volta. Você pode estar na prisão, você pode estar na cadeia, você pode estar com uma arma na sua cabeça, você pode estar sofrendo ameaça. Cristo Jesus tem propósito na sua vida e você é o propósito dele. Tenha fé, mantenha-se firme, louve como os irmãos Paulo e Silas louvaram na cadeia. Esteja sempre disposto a agradecer e a louvar a Deus. O capítulo 4 de Filipenses, Paulo ele trata da ansiedade, exorta a unidade e a oração e agradece o apoio financeiro da igreja de Filipos. Ele apresenta o famoso segredo do contentamento, o tudo posso naquele que me fortalece, focando na paz que excede todo o entendimento. O tudo posso naquele que me fortalece é independente do que eu esteja passando, independente das circunstâncias. Eu posso estar na prisão, eu posso estar num palácio, eu posso estar no Monte Everest presa, submersa por neve, dentro das areias do deserto, submersa de areias, dentro do fundo do poço, só com os olhinhos e o nariz de fora, aguardando o socorro do Senhor lá de cima. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E é isso, essa é a chave, é o segredo para nossas vidas. Aplicação: não espere os problemas acabar para você se alegrar. A alegria no Senhor é uma arma contra a ansiedade. Escolha hoje louvar a Deus pelo que Ele é, independente do que você está passando. Independente das lutas, independente da loucura, independente da falta de sucesso, independente do desemprego, independente do que você esteja passando. Tudo posso naquele que me fortalece. E Ele supre as nossas necessidades, independente do que você esteja passando. A alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. A alegria como resistência. Neemias acrescentou: podem sair e comam carnes gordas e bebam vinho doce, e enviem porções aos que nada têm preparado.
Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor, ela é a sua força. A alegria do Senhor, olha o que Neemias está falando para a gente no dia de hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, quando o Senhor está alegre, nós também estaremos alegres. Quando o Senhor está feliz, nós também estamos felizes. O povo de Israel estava chorando ao ouvir a leitura da lei, confrontado com os seus pecados. Neemias os interrompe, ensinando que o arrependimento deve levar à celebração da graça, ou seja, a alegria do Senhor. Shedvat Adonai é a força, fortaleza, refúgio, que capacita o povo a reconstruir os muros e a própria vida nacional, ou seja, a alegria do Senhor é o que move o nosso dia a dia. A alegria do Senhor. O Senhor se alegra quando uma pessoa se arrepende. Quando uma pessoa reconhece: eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso de ti, meu Deus. Shadvat Adonai, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Somente nele encontramos o refúgio para a nossa alma. Cansada e sobrecarregada. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, a alegria do Senhor se faz na sua vida porque você se arrepende dos seus pecados, porque você não quer mais voltar a ser a velha criatura. Porque a velha criatura já não faz mais parte do contexto da sua vida. Porque você escolheu agradar ao seu Deus antes de agradar a sua própria carne, antes de fazer a sua própria vontade. E essa é a alegria do Senhor. Quando um se arrepende e volta aos átrios do Senhor, e volta ao arrependimento, volta a estar com Cristo. O capítulo 8, ele fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. O escriba Esdras lê a lei para todo o povo. Ocorre um grande avivamento marcado pelo entendimento das Escrituras, confissão de pecados e a celebração da festa das cabanas, dos tabernáculos. Aplicação. A tristeza pelo pecado tem seu lugar, mas ela deve nos lançar nos braços da alegria do perdão de Deus. Quando você se sentir fraco ou incapaz de prosseguir, busque a alegria de Deus. Ela funcionará como combustível espiritual para a sua reconstrução espiritual e pessoal. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Não existe barreiras que possam te separar do Senhor. Nem mesmo o seu pecado, nem mesmo o seu egoísmo, nem mesmo a sua inutilidade dos seus pensamentos inúteis da sua vida. Você tem jeito. Você é um escolhido do Senhor. Não se deixe abater pelos seus pecados, por aquilo que você está cometendo agora. Apenas cancele e viva o novo e o extraordinário de Deus. E você vai voltar aqui para me agradecer. Salmos 16, versículo 11. A alegria na presença. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a plenitude da alegria na tua presença, e prazeres eternos à tua direita. Este é um salmo messiânico de confiança. O salmista reconhece que a vida e a alegria não são encontradas em outros deuses ou em outros lugares ou em bens materiais, mas na proximidade geográfica e espiritual com Deus. À tua direita simboliza o lugar de honra e autoridade. A alegria aqui é descrita como plenitude. Sobá, sociedade, algo que satisfaz a alma por completo, ou seja, nossa vida
vai ser alegre e feliz quando descansarmos na unidade do amor de Deus e Cristo Jesus e do Espírito Santo, quando entregamos de fato a nossa vida em harmonia para o Senhor. O salmista revela que a alegria se faz, nós nos satisfaremos na alegria do Senhor e na destra da sua vontade, sendo obedientes. Salmo 16, ele é um poema de ouro de Davi, onde ele declara que Deus é o único bem. Ele expressa segurança na proteção divina e termina com uma profecia sobre a ressurreição, que Pedro cita em Atos 2, mostrando que nem a morte pode roubar a alegria do santo. Aplicação. Busque a presença de Deus acima das bênçãos de Deus. Muitas das vezes buscamos alegrias em caminhos da morte, prazeres temporários. Peça a Deus que lhe mostre o caminho da vida. A verdadeira satisfação está no tempo de intimidade e oração aos pés do Senhor. Ocupe a sua vida da palavra, das Escrituras. No momento ao qual você pensa no pecado, pensa que irá cometer o pecado, vá ler, vá estudar, vá preencher a sua vida de fazer a obra do Senhor, vá se candidate a fazer uma boa ação a alguém, vá viver do Evangelho, vá viver para agradar ao seu Deus e não para agradar a sua própria carne, a sua própria vontade. A alegria cristã não é a negação da dor, mas a confiança na presença de Deus acima da dor. É um estado de satisfação em Cristo que o mundo ele não pode tirar, e nem ninguém. Faça hoje uma lista de 5 bênçãos recebidas esta semana ou na semana passada e agradeça em voz alta. Sorria e ofereça uma palavra de esperança a um colega hoje que esteja passando por um momento tenso e de dificuldade. Converse com as pessoas, ajude alguém, seja ajudado, permita-se ser ajudado também. O ciclo da alegria inabalável. A origem, João 15:11, ela flui da nossa comunhão e obediência a Jesus. A atitude, Filipenses 4:4, é uma escolha constante, mesmo em tempos de crise. O poder, Neemias 8:10, ela é a fortaleza para o trabalho e para a vida. O destino, Salmos 16:11, ela encontra sua plenitude final na presença eterna de Deus. A alegria não é um bônus de uma vida sem problemas, mas o sustento de uma vida com Deus. Como uma vida com Deus, que não é baseada em comida, não é baseada em bebida, mas a justiça e a alegria na paz do Espírito Santo. Não deixe as circunstâncias roubarem o seu sorriso espiritual. A sua força não vem do seu ânimo natural ou da sua conta bancária cheia. Ela vem do Senhor, que supre todas essas necessidades básicas e humanas que temos. Lembra lá de Mateus capítulo 6? O que comer, o que beber, o que vestir? O Senhor supre. Se hoje você se sente fraco, mergulhe na presença de Deus. Beba do vinho doce da sua palavra e compartilhe com os outros. A alegria do Senhor é o seu escudo. Então sorria, pois você está ligado à videira e o seu mestre, ele já venceu o mundo. Portanto, você também vencerá. As circunstâncias podem ser difíceis, mas elas não definem o seu destino. A alegria que o Espírito coloca em você é um escudo contra o desânimo. Recupere o seu fôlego. Respire fundo. O Senhor sorri para você hoje. Então, agradeça ao Senhor e louve. Quanto mais você louva,
o Senhor te abençoa e cuida de você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo dia, pela semana, por cada provação que o Senhor permite que tenhamos para a nossa evolução. Muito obrigada, Pai. Tome cada um aqui em tuas mãos. Dirija, Pai, a vida de cada um aqui hoje, que está até aqui nesse momento, orando junto a mim, Pai. Pedindo ao Senhor, clamando em obediência, em amor, em entendimento das tuas escrituras sagradas. Entendemos, Pai, que a tua alegria é o que movimenta, o que move nossas vidas. Perdoe-nos, Pai, quando somos ingratos, perdoe quando somos pecadores, quando somos pequenos e não enxergamos a tua graça e a tua glória. Muito obrigada, Senhor, por cada misericórdia, por cada amor e por cada vez, Pai, que o Senhor nos ajudou e nos preencheu com a tua alegria. Perdoe nossas falhas, dirija nosso caminho. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.